O Internacional se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT Parque Gigante. Deu início à preparação para mais um jogo importante nesta semana, contra o Delfim, em Manta, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Cudê ganhou duas grandes notícias na tarde desta terça-feira na atividade que aconteceu no CT Parque Gigante. Nesse vídeo a gente também fala sobre uma dívida milionária que pode colocar milhões de reais nos cofres do Internacional. Além disso, a gente também fala sobre datas importantes que já foram definidas para o Colorado. E afinal, uma jovem promessa vai subir para o profissional ou não? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu te informo e te trago e te atualizo sobre o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, mas que, porém, o início desse treinamento, o aquecimento da atividade, ela foi aberta para a imprensa. E algumas novidades importantes foram visualizadas quando nós estivemos por lá. Vamos lá. A gente chegou no CT Parque Gigante, aguardamos a segurança nos liberar para entrar no gramado, entramos e lá estava o grupo de jogadores do Inter já trabalhando. As duas grandes novidades: Lucas Alário, que segundo o técnico Eduardo Cudê, revelado na última entrevista coletiva, teve uma fissura na costela, trabalhou normalmente com o restante do grupo. Ele nunca esteve entregue ao departamento médico. O Cudê que revelou que ele teve uma fissura na costela, mas a informação que a gente tinha é que ele tinha sido preservado do jogo em Curitiba no final de semana contra o Atlético Paranaense. Ainda assim, o Lucas Alário trabalha normalmente e ele deve jogar contra o Delfim, pelo menos sendo relacionado pelo técnico Eduardo Cudê, o Inter que viaja amanhã no início da tarde para Manta, no Equador, para o jogo de quinta-feira contra a equipe equatoriana, terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A outra grande novidade é a volta de Fernando, volante que foi destaque contra o Bahia na estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, teve uma contusão no ombro que ele já teve ao longo da carreira quando jogou em Portugal pelo Porto e na Espanha pelo Sevilha. O Fernando também trabalhou com o restante do grupo normalmente, está retornando e deve inclusive começar na equipe que vai jogar contra o Delfim na quinta-feira. Os dois devem ser relacionados, Fernando e também o Lucas Alário. Os demais jogadores que estão entregues ao departamento médico: Arangues, Johan, Alan Patrick, Ener Valencia e Wanderson, seguem no departamento médico e estiveram na parte interna do CT Parque Gigante na atividade de hoje. Essa é a penúltima atividade antes da viagem para o Equador, para o jogo de quinta contra o Delfim. Repito, o Inter tem na manhã, final da manhã, início da tarde, e depois embarca para Manta, no Equador, para esse jogo tão importante. O Inter tem 2 empates até aqui, 2 0-0 contra Belgrano na Argentina e contra o Real Tomayapo da Bolívia no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Então o Internacional precisa vencer a primeira na Sul-Americana, senão vai se complicar de vez no grupo, até porque só o primeiro de cada grupo se classifica para as oitavas da Sul-Americana. Os segundos colocados pegam os terceiros colocados da Libertadores e aí tem uma repescagem para saber se esses clubes vão avançar ou não para as oitavas da Copa Sul-Americana. Bom, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, mas o Inter também está na Copa do Brasil. E datas importantes foram definidas pela CBF para a terceira fase da competição nacional. O Inter já sabe seu adversário, é o Juventude, clube que o eliminou na semifinal do Gauchão deste ano nos pênaltis, e estão definidas as datas da terceira fase da Copa do Brasil, Inter e Juventude. O jogo de ida será no feriado do Trabalhador, Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, às 9h30 da noite no Beira-Rio, uma quarta-feira, vai ser jogo de TV aberta. E o jogo da volta também de TV aberta, às 9h30 em uma quarta-feira. Lá no dia 22, 21 dias depois,
no dia 22 de maio, no Alfredo Jaconi, na Serra, em Caxias do Sul, o jogo de volta. Lembrando que quem avançar para as oitavas de final leva um pouco mais de 2 milhões de reais, caso chegue às oitavas de final da Copa do Brasil, tá certo? Gente, eu quero avançar aqui porque a gente tem falado sobre muitos jogadores no departamento médico. Agora que o Fernando e o Alário estão retornando, são 5. Arangues, Johan, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia, 5 jogadores no DM. E eu até trouxe um vídeo com algumas informações importantes hoje à tarde aqui no canal. Recomendo que depois desse conteúdo aqui da noite, vocês assistam o vídeo que eu gravei à tarde, é o último vídeo aqui do canal, que eu falei que o Inter, neste ano com o Kudê, tem levado alguns jogadores da base, que são destaques, para o elenco profissional, na medida que perde alguns jogadores da posição. Foi assim com o Ricardo Matias, quando o Ener Valencia estava descontado e o Alário estava fora, e está acontecendo agora com o Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, na medida que o Alan Patrick está no departamento médico. E se fala da possibilidade de outro nome acabar subindo para os profissionais. O Jonathan Cauã, que é um atacante de lado da mesma característica do Wanderson, que poderia, quem sabe, ser relacionado. Gente, o que eu ouvi, tá, é que o Jonathan Cauã não tem perspectiva de subir. Inclusive, ele está se recuperando de uma lesão que ele sofreu nas categorias de base. Não é um jogador que deve subir para o elenco profissional, pelo menos não neste momento. Agora, outras possibilidades são avaliadas, mas a ver com a lesão do Wanderson não, como foi com a situação do Ricardo Matias, que era porque o Alário estava fora e o Ener Valencia descontado, e nem da situação do Gabriel Carvalho, que é porque o Alan Patrick está no departamento médico. O Inter tem entendimento de que tem jogadores suficientes no elenco para, inclusive, cumprir a função do Wanderson. Tem o Gustavo Prado e tem o Wesley, que também pode atuar por ali. Para a gente fechar, eu quero aqui repercutir uma informação importante, porque eu busquei alguns detalhes também. É uma informação do GZH, do Josimar Farina, ótimo repórter de GZH, da Rádio Gaúcha também. E a informação que ele trouxe é de uma dívida da Abril, que é a administradora do estádio do Internacional, o Beira-Rio. E para que se entenda, o estádio pertence ao Inter. A Abril é quem ajuda a administrar o estádio junto ao Internacional. E há diversos acordos, há um contrato com cláusulas, e a Abril descumpriu algumas cláusulas deste contrato e está devendo milhões de reais ao Internacional. A informação do Josimar Farina é que em 2020 o crédito já passava de 16 milhões de reais de dívida, valor que não foi pago pela Abril e repassado pela Abril ao Internacional por conta de água, luz, limpeza, manutenção, segurança e tributos que não foram repassados ao Internacional. Então, o que está acordado no contrato é que a Abril teria que repassar, o Inter está arcando nesse momento com todas as contas, né? A Abril não está repassando o valor para o Inter, mas que a Abril teria que arcar com pelo menos 33,9% desse valor. O Inter tem que arcar com 66% dos valores aí de luz, água, limpeza, manutenção, segurança, tributos, despesas normais de quem administra um estádio. O Inter teria que arcar com 66% e o restante Abril. Porém, o Inter está arcando com 100% desse valor. Eu procurei pessoas da Abril e eu recebi uma nota oficial, tá? Que diz que Abril, empresa parceira do Esporte Clube Internacional na gestão compartilhada do Complexo Beira-Rio, informa que, respeitando as cláusulas contratuais de sigilo e confidencialidade que regem a relação entre o clube e Abril, não irá se pronunciar sobre qualquer tema que venha infringi-las. Portanto, também não irá se posicionar sobre as recíprocas pendências financeiras existentes. Abril ressalta ainda que a citada responsabilidade contratual por sigilo e confidencialidade é mútua. Ou seja, Abril está se posicionando dizendo que as recíprocas pendências financeiras existentes, como se o Inter também tivesse algum débito, alguma dívida com Abril. Mas a informação do Josimar é que passa de 16 milhões de reais, isso só em 2020, que Abril já devia ao Internacional. Uma informação importante, porque a Abril vai ter que arcar com esses custos, vai ter que devolver essa grana, vai ter que repassar esse valor de dívida e cumprir o contrato, obviamente, com o Internacional, e aí é um dinheiro que vai entrar nos cofres do clube, possivelmente, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo
Um abraço e até a próxima!